Queridos irmãos, que bom poder falar com vocês de novo e recordar, tudo aquilo que estamos estudando nesses 3 vídeos, né? Nós vimos que temos que trazer sempre na nossa memória, né, a vigilância de Deus. Deus cuida de nós pessoalmente, Ele não manda criaturas, Ele cuida de nós pessoalmente. E temos que lembrar do progresso da nossa santificação. Conforme vamos buscando a santificação, o inimigo tenta nos derrubar e nos frustrar e acabar com esse nosso processo de sermos parecidos com Deus, né? Deus é santo, importa que seus adoradores também sejam santos. São filhos, né? Temos que ter a aparência do Pai. O inimigo sempre vai tentar nos derrubar, mas é bom trazer na nossa memória a santidade de Deus e o que Ele já nos deu desde o momento da conversão. Vimos também onde e quando devemos lembrar de Deus, né? Em todos os momentos, é claro, mas destacamos nas batalhas do dia a dia lembrar do tamanho do nosso protetor, do nosso Deus. Nenhuma batalha terrena, nem coronavírus, nada é maior que o nosso Deus. E lembrar que esse Deus soberano, absoluto, imenso, nos chama de filhos e cuida de nós como cuida de filhos, inclusive quando nos corrige, porque ele só corrige quem ele ama. Também vimos que no período da noite ou na escuridão da vida, seja de noite ou seja uma noite durante o dia, né? Quando tudo parece assim isolado, nós estamos longe, solitários, ele não, ele continua ali. Também temos que lembrar dele desde a nossa juventude, desde a infância, por que não? Porque os últimos pensamentos que virão à nossa mente antes do nosso encontro com Ele serão pensamentos do passado. Antes que cheguem os dias maus, lembre-se do seu Criador. E hoje nós vamos falar do perigo que é esquecer de Deus. E existem situações em que nós nos esquecemos de Deus. E temos que lutar contra nós mesmos para não nos esquecermos de Deus. O texto é Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 9. Deuteronômio 4, versículo 9. Olha só. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não podemos apartar da nossa mente as coisas que Deus nos deu. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Ou seja, uma luta contra nós mesmos. Uma luta contra a nossa tendência de esquecer. Um perigo acontece na nossa vida. Deuteronômio capítulo 6. Um perigo acontece na nossa vida. Deuteronômio 6, versículos 10 a 12. 10 a 12. Está falando, né, que nós temos que inculcar aos nossos filhos, né? Lembra-te das coisas que Deus deu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, inculcarás a teus filhos, colocarás o sinal na tua mão e na frente dos teus olhos, nos umbrais da sua casa. Então, nesse sentido, ele vem no versículo 10 falando assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, as cidades viriam de graça, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, não fomos nós que fizemos, nem enchemos a casa, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças do Senhor que te tirou
da terra do Egito, da casa da servidão. Nós temos uma tendência na prosperidade de nos esquecer de Deus. É muito perigoso a prosperidade quando ela toma conta do lugar onde nascem as emoções. Aqui está e deve ser educado, treinado para sempre se lembrar de Deus, porque nós, na prosperidade, somos os nossos maiores inimigos de nós mesmos. Nós, nas nossas prosperidades, somos os nossos maiores inimigos de nós mesmos. Isso, eu carreguei no português. Foi de propósito essa frase, né? Os professores de português que me perdoem, mas é para mostrar isso, que nós somos um inimigo. Nós somos o nosso inimigo íntimo. Mas também nos alerta a palavra de Deus o que acontece com quem se esquece de Deus. Salmo de número 9, Salmo 9, versículo de número 17. Salmo 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 50, versículo 22. Salmo 50, 22. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Meu Deus, considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. É um fim dos esquecidos. Ainda mais no Salmo 78. Salmo 78, versículo 11. 78, 11. Vou ler do 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Isso leva ao fundo do poço. Isso leva a lágrimas amargas. Hebreus, capítulo 2. Carta escrita aos Hebreus, escrita pelo Espírito Santo. Não existe o nome do autor, existem suposições. Paulo, Lucas, Apolo, mas o que nos interessa, no final das contas, é que Deus inspirou. Então, Hebreus, capítulo 2, versículo 1, fala assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Teremos momentos amargos, com lágrimas amargas, se nós nos desviarmos da palavra do Senhor. Por esta razão, quais são as razões? As razões são lembrar que Jesus nos gerou, nós estamos aqui para o adorar. Versículo 8, temos que adorá-lo para todo sempre. Nós temos que guardar tudo isso para não termos momentos amargos na nossa vida. Apocalipse, capítulo 2, para encerrar. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Jesus cuidando da sua igreja e da liderança da sua igreja.
Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja importante, um grande centro teológico e missionário do Novo Testamento foi a cidade de Éfeso. Recebeu carta de Paulo, recebeu carta de João, e lá no ano 108 recebeu uma carta de Clemente também, porque a igreja de Éfeso tinha se desviado do caminho. Era uma igreja doutrinariamente forte, sabia diferenciar entre homens bons e homens maus, sabia colocar à prova os que se diziam apóstolos, ou seja, sabiam tanto a respeito de Jesus e tanto das Escrituras, que aqueles que se diziam que eram maiores líderes da igreja, apóstolos, e não eram falsos pregadores, colocavam à prova e renunciavam a eles. Né? E achavam que eles eram mentirosos, pegavam na mentira esses homens. Então, é uma igreja que todo pastor sonha. Uma igreja forte doutrinariamente, sabe se defender, porém, aquele que sonda os corações diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, Jesus. Queridos, existem muitas pessoas fortes doutrinariamente e que são fortes doutrinariamente não por amor a Jesus, mas por pura tradição. Por pura tradição. Mas tradição, desculpe, tradição não leva para o céu. Quem leva para o céu é o sangue do Senhor Jesus. Nós pecamos muitas vezes por sermos fiéis doutrinariamente de birra. Mas veja bem, versículo 5, maravilhoso versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando a igreja começou a ficar fria, ele não trouxe o palhaço reverendo fulano de tal. Ele não trouxe a banda tal. Ele mandou que se lembrassem de onde caíram e que se arrependessem do pecado. Então, se um dia falar a nossa igreja é fria, olhe primeiro para o seu sentimento para com Deus. Veja se você é firme doutrinariamente por tradição ou por amor a Cristo. Este é o alerta. E temos que lembrar onde foi que caímos. E além de lembrar, temos que nos arrepender. Lembrança de onde caiu e arrependimento são irmãs siamesas. Ou são irmãos. Lembrar de onde caímos e temos que nos arrepender. Provoca essa dinâmica quando lembramos onde está o nosso pecado. Queridos, vamos trazer à memória quem Deus é. Vamos trazer à memória quem nós éramos. Vamos trazer à memória a transformação que Ele fez na nossa vida. Vamos trazer à memória onde estão os nossos pontos fracos. Vamos trazer à memória que, encontrando os nossos pontos fracos e pontos da queda, vamos nos arrepender. E vamos voltar a amar Jesus e sermos fiéis na doutrina, na tradição presbiteriana, por amor a Jesus Cristo. Pai amado, nós queremos agradecer
porque o Teu Espírito Santo mexe na nossa memória, o Teu Espírito Santo mexe no nosso íntimo, e agradecemos porque Ele nos faz lembrar de onde falhamos e nos leva ao arrependimento. Pai, que seja assim sempre, para podermos ser firmes doutrinariamente falando, por amor a Jesus. Que o nosso amor para contigo seja a motivação da nossa firmeza espiritual. Oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Tragam sempre à memória quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida.